Boa noite, meus irmãos, né? Boa tarde, boa noite. Como é bom estarmos reunidos estudando sobre o Evangelho de Jesus. Um tema muito importante hoje, estudar sobre o que é Deus, né? Abrir um tema mais amplo, um tema mais complexo. Conforme já vimos nos temas anteriores, né? Para quem inicia na jornada de estudar o que é Deus, né? O que é Deus, como já foi exemplificado nas outras aulas. Aulas essas que são importantes para o nosso desenvolvimento. O tema proposto para nós é simplesmente, para não falar complexamente, né, a natureza divina. E esse tema, ele vem do Livro dos Espíritos, né, na pergunta 10, que fala sobre isso. Kardec, né, se aproveitou do momento espetacular que ele teve com os espíritos e indagou sobre essa possibilidade, né, sobre essa questão de compreendermos a natureza divina. E o que ele recebeu de resposta? Enfim, vamos prosseguir aqui, porque ele perguntou o seguinte, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Né? E ele recebeu a seguinte resposta: não. Falta-lhe sentido, falta-lhe para isso sentido. A gente pode ver uma resposta simples, porém muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? Porque respondeu simples para não adentrar nesse assunto tão amplo, tão imenso que é tentar entender essa natureza de Deus. Na pergunta seguinte ele complementa, né? Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade, né? Já que ele disse que precisa de mais coisas, mas ele perguntou se será um dia, né, dado essa possibilidade ao ser humano, né? E veio a seguinte resposta, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição, né, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Bom, né, como vimos aí, ele está dando aí um caminho longo para nós. Por quê? Né, muitos outros espíritos comentam sobre essa questão para nós. E que nós temos a acrescentar o seguinte, que por enquanto essa natureza íntima vai escapar, né, da nossa trajetória evolutiva. Nós, infelizmente, né, ou felizmente, não sei ao certo dizer isso, mas eu acredito que não vai ser possível termos essa revelação, né? Por quê? Simplesmente porque somente Deus se conhece, né? Como assim somente Deus se conhece? Só Ele se conhece, Ele é o Criador. É o que não acontece conosco, né? Nós mesmos não nos conhecemos, então a busca começa daí, né? Como que eu vou conhecer Deus se eu ainda não me compreendo, ainda não me entendo? E como isso ainda é um pouco vago para nós, o desconhecimento da matéria que nos fornece esse corpo, do ar que respiramos, de como foi criado o planeta, como que foi possível para que nós estivéssemos habitando hoje aqui, as moléculas, tudo a química, tudo que acontece é muito complexa e nós não conseguimos entender, né? A mesma coisa que podemos levar para o ponto, por exemplo, na questão da profissão que você exerce, né? O que que você faz? Pega o matemático, pega o geólogo, pega o biólogo. Vocês vão ver que por mais tempo que ele busque estudar, se aperfeiçoar, ele vai sempre ver que o negócio sempre tem mais um fundo, né? O fundo, o poço é sempre mais fundo, tem muito mais coisas aí que a gente possa imaginar. Com isso, buscar entender essas coisas é muito complicado. Ué, então o que eu vou fazer? Eu não vou estudar? Sim, vamos estudar, né? Uma coisa que os espíritos falam pra gente que já que eu não vou conseguir compreender isso, não é por isso que eu não vou deixar de estudar, eu vou estudar. A mesma coisa quando nos falta esse conhecimento, nós vamos buscar aprimorar. Acreditar em Deus e entender os seus atributos já é um bom começo, né? Acreditar que Ele existe, não ter dúvidas sobre isso. E como é que Ele age com a gente, né? No seu dia a dia. Isso é um ponto fundamental para todos nós. A questão é que muitas vezes colocamos os nossos deveres para que Deus realize.
que isso não é possível. Deus já faz o seu papel todos os dias. E o que Ele espera de nós? Que nós façamos o nosso. Então, a gente, como criança nesse processo evolutivo, vamos ter essa grande dificuldade, porque nós vamos ter que crescer. Nossa mente vai ter que melhorar para buscar entender mais o ser divino, o ser íntimo de Deus. Mas tem uma coisa que nos atrapalha, que é o que é? As nossas dificuldades, né? Os nossos vícios, né? Morais, os vícios materiais, esses vícios nos atrapalham muito. Enquanto tivermos muitos apegados nisso, com certeza mais distantes estamos de conseguir compreender a natureza íntima de Deus. Bom, a boa notícia é que quando vencemos cada vício desse, é um passo a mais nesse degrau, que não sabemos a quantidade, né? E nem o tempo. Ó, pode ser um degrau aí infinitos, né? Então, existe isso, existe, né? Nossa vida aí, ó, vai contando aí, vai acontecer de tudo. O que nos interessa hoje é não se apegar muito nesses conceitos, de querer ir adentrar muito, porque vamos ficar doidos, né, de tentar entender isso e podendo até entrar no campo do fanatismo, do qual não é bom, né? A caridade, o bem, ela não exige isso. Ela exige o quê? Ela não exige estudo, ela não exige conhecimento, ela exige a bondade do coração. E para realmente nascer essa bondade, só a luz do conhecimento. Então, precisamos desse período para mentalizarmos isso nos nossos corações. A gente não consegue nem entender como é que a luz do sol chega até nós, né? Todos os filtros que ela passa até chegar a nós. Imagine as coisas espirituais, né? O tanto que elas passam para que cheguem até nós. Então, vamos buscar esse conhecimento juntos. E é no curso, né? Nesse momento que nós vamos buscar. Não vamos entender tudo jamais. Mas uma coisa é certa, vamos sim conseguir um degrauzinho, conhecimento junto, né? Então, é necessário termos a pureza de coração. Esse é o primeiro ponto para esse progresso. Então, busquemos caminhando juntos, caminhando sempre, né? Na dificuldade um do outro, estamos lá ajudando. Vai ter muita coisa que não saberemos responder, mas a resposta vem olhando para nós mesmos. Então, muita paz, né? Fique com Deus aí, no coração, paz, seguindo nesse caminho aí que é infinito aí, vamos andar aí, com certeza nos veremos sempre. Então, um bom estudo a todos e comentem aí o que vocês acham, né? Se é possível também. Fique com Deus, boa noite.